A igreja avivada com a paz do Senhor. Amém. Bom dia, Igreja de Cristo. Com todo carinho e respeito, cutuca o teu vizinho que está à sua esquerda ou à sua direita. Diga assim: que bom que você veio. Diga: estou feliz pela sua presença. Se possível, lhe dá um colho ou um quatro e fala: irmão, estamos juntos. Lhe dá um colho, lhe dá um quatro, diga: estamos juntos. Aleluias! É tão bom estar aqui, cultuar com os irmãos neste dia. Aprove o Senhor sermos o pregoeiro da mensagem de encerramento de fevereiro, mês do Espírito Santo. E eu quero, enquanto vou tecer os meus agradecimentos, quero pedir à igreja para abrir comigo a sua Bíblia. O livro é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo 17. Isso, está bem perto ali, é só procurar bem, você encontra. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18. Quero agradecer aos amados, aos nossos líderes, apóstolo Josué Ramos, que está acompanhando também a transmissão, ao pastor Josias, toda a comitiva que está lá no Brasil, já com as malas feitas, de regresso para Angola. Também quero louvar a Deus pela vida dos servos do Senhor, pastor Fernando, pastora Gilca, e a todos os auxiliares, discípulos aqui do ministério, obreiros da casa do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17, está escrito assim: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. 18. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Palavra do Senhor. Tome seu assento, por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda na senda dos agradecimentos, louvo a Deus pela vida da minha esposa. Como eu uso sempre o slogan, ela é a primeira dama da minha república, minha esposa amada, pastora Sofia. Amor, te amo, você sabe, até quando Jesus voltar. Me aguenta, me suporta, porque não é fácil. Amém? Também louvo a Deus que aqui tem uma pessoa muito especial. Às vezes nós temos a intenção de tentar, como é que eu posso dizer, tirar um pouquinho da essência daquela que é a fonte, que nos deu a bênção. Há um conflito que é gerado normalmente entre sogra e a nora, ou a sogra e o genro, mas normalmente a sogra e a nora. Parece que não há muita ligação em alguns casos, mas eu tenho a alegria e a satisfação de apresentar aqui à igreja aquela senhora que deu-me a mulher maravilhosa que eu tenho. Tenho aqui a presença da minha mãe, minha sogra, Dona Eva Manuel. Por favor, mamãe, se possível, fique de pé. Mamãe, fica mesmo de pé, por favor. Fica mesmo de pé, vai ficar famosa hoje. Você está na igreja da cidade, no bairro Operário. Esta é que me deu a bênção que eu tenho. Ela não é simplesmente uma sogra, é uma mãe que eu tenho. E hoje, 1 de março, a minha sogra completa 60 anos de vida para a honra e a glória do nome do Senhor. E parece que tudo estava bem ligado para o dia de hoje. E quando lançaram o meu convite para estar aqui, pastor Nelson, eu disse: olha, só gravamos. Ele disse: não, eu tenho que cantar no grupo Shalom, hoje as mamães vão apresentar. Eu falei: lá também as mamães vão apresentar, mas a mãe tem que estar conosco hoje. Nos traga as coisas, mas vem só. E pela graça de Deus, ela está aqui.
Já estava a dar uma olhada aí para ver como as mamães já cantaram. Já cantaram, mas aqui também vão cantar para a glória de Deus. Então, um beijinho no teu coração, mamãe. Deus te abençoe. Estou feliz pela sua vida. 60 anos não são 60 dias. Sim, senhora. Glórias a Deus. Amados em Cristo, é bem verdade que para o Espírito Santo não existe um mês específico para a sua operação, para a sua manifestação. A boa verdade é que ao Espírito Santo ele não está limitado em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco ele está limitado ao calendário. Quando ele quer operar, quando ele quer fazer, não importa se é fevereiro, não importa se é março, abril ou dezembro. O Espírito Santo, ele não é maior do que o Pai e nem é menor do que o Filho, Jesus. O Espírito Santo, na sua essência, é Deus. O Espírito Santo, ele atua. O Espírito Santo, ele é sensível. Ao Espírito Santo, nós podemos dar-lhe a categoria de selo. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, você vai encontrar na Bíblia Sagrada como as seguintes palavras: o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. Ele ainda não tinha a santificação, conforme acontece no Novo Testamento, que passamos pelo processo da regeneração. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. No Antigo Testamento, ele apenas atuava, ou melhor, ele visitava, atuava nos homens e depois subia. Ele voltava para o Pai, porque ele precisava encontrar um lugar para a sua habitação. Ora, o texto que nós abrimos aqui fala exatamente do cumprimento da promessa da descida do Espírito Santo. Pois embora aqui, o Espírito Santo aqui já desceu, em Atos capítulo 2, versículo 1, ele vai se cumprir aquilo que o profeta Joel havia dito. Aquilo que Joel disse em capítulo 2, versículo 28, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu quero que você perceba muito bem que o Espírito Santo, ele visitava, atuava no espírito do homem para cumprir um propósito. Eu vou repetir. O Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele visitava, atuava no espírito do homem para cumprir um propósito. Após o cumprimento deste propósito, o Espírito Santo se retirava. O Pai, Deus, nos ama. O Filho nos perdoa, Jesus. E o Espírito Santo nos sela. Como é que podemos olhar para a pessoa do Espírito Santo? O homem sem o Espírito Santo é como um automóvel sem o combustível. Não funciona, não adianta. Ele vai ter que andar por empurrões. Ele não tem combustão, ele não consegue ter eletricidade para avançar. O crente sem o Espírito Santo, ele é como uma folha seca, que ele é arrastada pelo vento, sem saber para onde vai. O homem sem o Espírito Santo, ele é como, vamos falar aqui, um animal chamado porco. O porco é um dos poucos animais que não tem articulação. Ele não consegue olhar para cima. Ele não consegue se movimentar muito bem e dar um giro de 180 ou 360 graus. Ele não aguenta. Porque ele é um animal que não tem a articulação. O homem sem o Espírito Santo, ele vive cabisbaixo. O homem sem o Espírito Santo, ele vive triste. O homem sem o Espírito Santo, ele vive desesperado. Você lembra o dia que você entrou para a igreja? Você lembra o dia que você entrou naquele templo? Como era a tua vida? Como era a tua história? Como era a sua casa? Como era a sua família? Era mais difícil, mais apertado. Mas o dia que você experimentou a pessoa do Espírito Santo, hoje você é uma pessoa valente. Que no outro hora era uma pessoa depressiva, uma pessoa oprimida, solitária. Hoje você é uma pessoa tão feliz. E você transborda isso para outras pessoas. E isto é a obra do Espírito Santo. O exemplo mais também que podemos aqui apresentar é a respeito do Espírito Santo. É algo que tem
tem a ver, por exemplo, para quem trabalha nos gabinetes, para quem trabalha preparando os documentos, sabe muito bem que quando você prepara, você organiza um documento, por mais que ele esteja bem escrito, por mais que ele esteja bem elaborado, se ele não tiver a assinatura, se este documento não tiver o carimbo, ele perde a sua autenticidade, sim ou não? Por mais que você venha lavrar este documento, por mais que você venha preparar e leve para alguma instituição, se não tiver o carimbo ou a assinatura, este documento perde o seu valor. O que isso significa é que o Espírito Santo, ele é o carimbo do cristão. Quando o Espírito Santo entra na vida do homem, da mulher de Deus, significa que você tem autoridade, significa que a tua vida agora tem peso, significa que aonde você estiver, até no inferno você é conhecido, é temido e respeitado, por onde quer que você ande. Você já deu conta que em alguns lugares que você vai, você não abriu a boca, você não falou nada, mas de repente as pessoas começam a se manifestar, sem você falar nada, de repente começa a aparecer um vizinho, um colega, alguém começa a falar da tua vida, sabe? É a presença do Espírito Santo na tua vida que incomoda quem está em trevas. A minha Bíblia vai falar de um certo dia que Jesus, ele vai passar, ele vai sair exatamente da Galileia e ele vai entrar numa cidade chamada a cidade dos Gadarenos. E quando Jesus se aproxima naquele lugar, a Bíblia diz que aparece o homem que estava tomado do Espírito, e esse Espírito atuava no corpo deste homem, ao ponto que ele comia, inclusive as coisas estavam aí no sepulcro, comia cadáveres, ele vivia ali. Mas a Bíblia fala que quando ele encontrou Jesus, ele viu Jesus, automaticamente ele se manifestou, e ele vai usar as seguintes palavras: que tenho eu contigo. É assim, quem tem a presença do Espírito Santo, ele brilha. Quem tem a presença, vou falar mais forte ainda para você entender. Quem tem a presença do Espírito Santo, ele brilha. Não importa o lugar, não importa a circunstância, ele está sempre de pé. Às vezes pode faltar o arroz, pode faltar a massa, às vezes o salário pode estar em atraso, mas o que faz com que esse crente está sempre de pé, está sempre vindo na terça-feira, na quarta, na quinta-feira, na sexta, no sábado, nas reuniões, está limpado, está no grupo das mamães, está feliz, mesmo em casa, às vezes passando por necessidade, sabe? Nós temos algo que o mundo não tem, nós detemos a maior essência que o mundo não tem, e chama-se a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que te levanta quando todo mundo quer te deixar cair. O Espírito Santo é aquele que te dá o brilho quando todo mundo quer ofuscar o teu brilho. O Espírito Santo, ele aviva a vida do cristão. Às vezes, mesmo você estando ferido, mas você está a curar outras pessoas. Como pode ser assim? Pessoas feridas não podem curar outras pessoas, mas o que faz isso é a presença do Espírito Santo. Aquela doença era para te matar. É bem verdade que aquela situação que você estava atravessando era para você pegar exatamente a corda e se enforcar. Eu sei que naquele dia você queria tirar sua própria vida, queria se lançar na estrada, mas uma voz, aquela voz que você experimentou lá atrás, não sei em que ano, mas uma vez aquela voz te apareceu e te disse: meu filho, eu ainda te amo. Depois disso, você vai alcançar muitas bênçãos. E quem acredita na pessoa do Espírito Santo, levanta as suas mãos e dá um glória a Deus para Jesus. O Espírito Santo é Deus. Uma igreja sem a presença do Espírito Santo é uma igreja raquítica, é uma igreja que não cresce. A igreja precisa compreender que o Espírito Santo
Ele é o agente do avivamento, pastor Nelson. O Espírito Santo é quem envia missionários. Se dependesse de nós mesmos, apóstolo Josué Ramos, pastor Josias, pastor Daniel e demais outros missionários, irmão, se dependesse das forças dele, pelo relatório que eles receberam no ano de 2000 a 2001, acerca de Angola, que estava ainda no momento das lutas, dos confrontos, estávamos a passar por um momento de guerra, de fome. Olhando aquelas imagens, eles não teriam sequer a graça de vir a Angola. Poderiam procurar Inglaterra, poderiam procurar Estados Unidos, poderiam procurar outras nações, mas há uma obra maior que fala além das circunstâncias. Há uma missão maior que fala além do que as coisas que a gente vê. Aí o Espírito Santo tocou na vida do nosso pai, apóstolo Josué, e Deus lhe disse: agora existe um continente chamado África, existe um país chamado Angola, existe uma província chamada Luanda. Você vai chegar até um bairro, você vai chegar até um distrito, não sei se é distrito ou município, você vai chegar para um lugar chamado São Paulo, e lá você vai implementar a igreja. Mas Deus, o que eu vou fazer? Não tenho recursos. Eu serei o teu maior recurso. Quem tem o Espírito Santo é o seu maior recurso. Você vai avançar. Nós estamos aqui hoje reunidos, bonitinhos, é por causa da presença do Espírito. O Espírito Santo é que mantém as nossas mamães lindas e abençoadas. Pergunta para líder ou vice-líder se não tem problema no grupo. Tem dia que a outra quer pegar a outra no pescoço. Tem dia que os papais, irmãos Gil, quer mandar os irmãos vão para... Tem dias, irmão, que o pastor está aqui, quer mandar a igreja, vai para a esquerda, vai para a direita, vamos para a vossa vida. Mas o que nos acalma, há uma voz. Eu sei que do dia você saiu de casa, quando eu chegar na igreja eu vou estragar tudo. Quando eu chegar naquele departamento eu vou estragar, não importa, vou extravasar, vou falar tudo que está no meu coração. Eu vou falar alguma coisa do pastor José, eu vou abrir meu coração na pastora Priscila, vou rasgar tudo. Vou entregar esse departamento, vou largar o barco, vou embora. Estou cansado, toda hora é a mesma pessoa, sempre é o meu nome, sempre, mas não parece é comida. E naquele dia você saiu todo valentão, valentona, para vir para a igreja. Gastou o seu táxi, gastou o seu combustível e chegaste até aqui. E quando abriste a porta, e que por sinal, aquela mesma pessoa que você disse, vou lhe falar umas coisas na cara, é a pessoa que você se depara primeiro com ele. Só que parece que ele dá um apertadinho e você vai, vou ir no banheiro, vou se concentrar bem. Mas vão ter que me ouvir, vão ter que ir. Aí você foi no banheiro, ajeitou, se organizou, endireitou o cinto. Só que aí vem aquela voz: você vai estragar tudo o quê? Se eu já reparei tudo na tua vida. Aí vem aquela voz suave, te falando assim: não fale nada, não se justifica, não ouse falar nada. E o que você recebe desta pessoa ao teu encontro é um abraço. E aí o diabo vem: esse abraço aqui é falso, está a me falar assim, já parece que... Aí daqui a pouco você esquece o que você tinha que falar. O coração que estava acelerado baixa, as pupilas estavam dilatadas, começam a ficar tranquilas. E você que se ouviu para extravasar, para estragar tudo, daqui a pouco, está onde as fregonas? Tenta subir no altar. Não, pastor, posso subir no altar? Posso limpar? Ah, quem veio para estragar? Está pedindo esfregona para limpar. Quem veio para estragar saiu de casa revoltado. Eu vou pegar nessa baqueta e vou partir a baqueta. Eu vou estragar o piano. Não vou me importar mais com a igreja. Vou sair, vou procurar outra igreja. Você já está há 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem crente que está aqui há mais tempo. Sabe o que? O Espírito Santo, até os dias atuais, ele continua a falar. Será que você pode levantar a tua mão direita, por favor? Diga assim: Espírito Santo,
fala no meu coração e nunca se cala. A Ele a honra, a Ele a glória, o louvor para todo sempre. A pessoa do Espírito Santo. Quem nunca pensou em desistir? Até eu. Mas há uma força maior. Deus não te encheu com seu espírito para você viver triste. Deus não derramou o seu espírito para você ficar cabisbaixo. Levanta-se, sacude a poeira e vai à frente. Deus não colocou os teus olhos na nuca, senão você estaria andando detrás. Deus colocou os teus olhos à frente, aqui, para você andar para frente. É olhar para frente. Paulo disse que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Meu alvo não está atrás. Meu alvo não é a vizinha. Meu alvo não é o primo. Meu alvo não é a sobrinha. Meu alvo não é o avô. Pastor, me fizeram, me desfizeram. Não, só que o Espírito Santo, quando te preparou, Ele te pegou, te levou numa estação, Ele te deu um banho, te deu um banho de lava-jato, te preparou muito bem, tirou toda a lama, tirou toda a sujeira. No outro irmão, calma aí. Eu no sábado passado, Pastor Nelson, sábado passado, Pastor Fernando, eu fui pregar na CAOP, na capela tem uma zona aí. Eu fui pregar a palavra, peguei o meu megafone com o meu grupo, fomos evangelizar. E eu peguei o microfone e comecei a evangelizar. Olha lá, pessoa que tem o Espírito Santo. Aí eu comecei a pregar, irmão, e eu fui bem grifado. Agora, porque também tem alguns que estão, é para evangelizar, né? Vai, meu destino, ela vai de Sabrina. A Sabrina está toda bem estragada. Vamos só, aquele mesmo é só ir. Mas se for para ir para a festa, não vou falar muito, vamos deixar essa só. Aí eu fui bem bonitão, minha esposa preparou aquela camisa, coloquei o colete do evangelismo e comecei a pregar. De repente apareceu um camarada, que é nesse que eu dei. Quem era? Começou a me olhar assim. Pastora, era meu colega do primeiro ciclo. Era meu colega da 7ª classe. Eu estudei na Visão Cristã da Boa Fé. E o camarada ficou assim, é ele ou não é? Eu também mando abraço. Irmão, eu não me envergonho do Evangelho de Deus, porque ele é o poder de Deus para a salvação. No outro hora alguém também me evangelizou. Por isso, entre o evangelismo e o ministério da reconciliação, nós temos que ter o ministério da reconciliação. É reconciliar o mundo com Deus. Não importa se você usa de que forma o evangelismo. Tem gente que usa através do WhatsApp. No Instagram ele mete texto bíblico. Uma vez alguém me disse assim, mas você está pensando que o Facebook é da tua mãe, o quê? Toda ela meter texto bíblico, eu nos grupos, eu mando, eu sou envio. Tem gente que foi lá me criticar, mas está pensando que esse WhatsApp é do teu pai? Eu falei, bem, eu sei que não é do meu pai, mas é do Pai Celestial. Eu só estou a usar isso aqui não é igreja, só estou a usar para pregar a palavra de Deus. Porque tem pessoas que se manifestam com tudo. É assim, se você meter lá algum artigo, alguma lei, se você meter lá alguma coisa, algum meme, algum réu e tal, ele vai gostar, vai curtir, vai meter lá um ok. Mas, se você meter alguma coisa que tem a ver com Deus, com a igreja, com a Bíblia, nunca vai meter lá sequer um like. Já viu, conhece, né? Não precisa lhe olhar, não lhe olha, deixa só assim. Está lá no grupo da igreja, há meses, há anos, nunca reagiu a nada. Que tipo de Espírito Santo é esse que você tem? Que não consegue te transformar? Porque o Espírito Santo nos transforma. O Espírito Santo não nos divide, ele nos une. Os 12 que receberam a promessa, eles estavam reunidos em um lugar. O texto sagrado diz que o coração de um era a mente dos outros. Mas hoje vivemos nessa divisão. Eu disse para essa pessoa, irmãos, eu gosto mesmo de pregar. Vou mandar mesmo. Agora, quem se irritar, que sai do grupo. Vou sempre mandar mesmo. Porque eu também já recebi testemunhos de pessoas que uma frase tão pequena que você mandou, um texto, ele falou assim, poxa irmão, aquele texto falou muito com o meu coração. Era exatamente o que eu estava a viver. O irmão não sabe o quanto me fez. Você só mandou, só enviou. Até teu chefe, até tua chefe, a pessoa vê e fica tão feliz. Então eu vim aqui para te motivar. Não pare. Por mais que as pessoas, porque o que mais as pessoas querem nos fazer é desmotivar, é baixar. Mas por favor, não pare. Aí eu estou lá evangelizando. O camarada chegou,
Ué, estou te fazendo ideia. Eu também, para pronto, parei um pouquinho, coisa. Ué, ei, já tens barriga? Ué, estás bonito, ué. Falei, mas eu estou procurando esse quem. De repente ele, Jacinto, né? Jacinto Braga. Ué, falei assim, sou eu. Ué, eu sou o fulano. Também está assim, bem estragado, meu pai. Mas pronto, vamos deixar isso para lá. Ele falou, ué, não se borra, ué. Não se? Ué, estás aqui mesmo assim, bem bonito, bem fofo. Peguei mesmo da igreja, ué, está se borrar. Ai, meu Deus. Eu troquei a pilha do megafone. Meti pilha que tem mais. Liguei. Vinde a mim todos vós que estás cansados. Ele está aqui ao meu lado. Vai se borrar agora. Vinde a mim todos vós que estás cansados, oprimidos, sobrecarregados. Ele me deu aqui, ué, calma. Que é na caope. Não se borra, estás muito bonito. Você já cresceu, tem barriga. Ui, casaste. Eu também comecei a pregar. Só que eu lhe falei, meu irmão, o diabo já me borrou tanto, já me colocou tanto na lama, que eu já não estaria vivo. Mas existe um ser chamado Jesus, que me encontrou no lugar dos desencontros. Ele foi lá, me levou para uma igreja chamada Visão Cristã. Quando eu tinha apenas meus 14 anos, ele chegou lá, ninguém me olhou com indiferença, me acolheram, segurei. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Hoje eu sou uma nova criatura. Para Deus, eu não me envergonho do seu evangelho. Enquanto eu respirar, não importa o lugar. Hoje eu já não estou mais borrado. Quem está borrado é você. Mas eu posso lhe convidar a receber o maior presente que eu já recebi na minha vida, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí ele não acabou, ele falou assim, ui, onde que é a tua igreja? Eu falei, a minha igreja é ali, aqui, ali. Falou, ué, um dia vou mesmo te procurar. Não é agora, mas um dia vou te procurar. Eu falei, ué, me dá teu número. Pega a visão, ué. Não sei porque te falar, um dia vai te procurar. Também fica assim. Peguei já o número dele. Falei, ué, tá vendo? Ué, estou sempre na boa fé. Falei, Jesus, Nazaré, meu pai. Mas vamos orar para Deus lhe abençoar. Falei, irmão, hoje eu sou casado, sou pai de 2 filhos abençoados, casado. Irmão, eu lhe contei meu testemunho. Lhe falei, irmão, já faculdade. Ele falou, ué, sou parema até na nona. Aí mesmo já colei e fiquei mesmo. Mas também o camarada está falando comigo, está cheirando álcool. Eu falei, Jesus, vou aproveitar que ele ia orar, já lhe evangelizar. Mas eu deixei uma palavra para o coração dele. O mesmo Jesus que mudou a minha vida também pode mudar a tua vida. O mesmo sangue que corre nas minhas veias também corre nas tuas veias. Jesus não faz distinção de ninguém. Às vezes nós temos essa percepção que Jesus nos abandona, nos deixa. É mentira, nós é que deixamos Ele. Ou as pessoas é que colocam na nossa cabeça, não vai à igreja. Quem vai te ouvir? Vocês lembram de Marcos capítulo 10, versículo 45 até o 50? Acerca de Bartimeu? O que os discípulos disseram-lhe? Cale-a, não incomodas o quem? O mestre. Quem te falou que a oração incomoda Jesus? Quem falou que o meu grito incomoda Jesus? Porque normalmente é assim, quem já recebeu a sua fatia, já não quer mais que ninguém receba. Vocês não entenderam? Tem gente que já estava na fila, recebeu a parte dele, é tão ganancioso, coração podre. Não sei que tipo de Espírito Santo você diz que tem, que tudo isso é para ti. Todos os prêmios você que tem que receber. Tudo na igreja, todos os títulos, tudo aí, é mesmo só você. Não estou a desmerecer aqui a questão da meritocracia. Continue trabalhando. Mas também, quando for a vez da outra, a vez do outro, cede o lugar. Deixa o outro receber a parte dele. Porque você também tem o Espírito Santo. Alguém está ouvindo esta palavra nessa manhã? O Espírito Santo te diz assim: nós não vivemos na divisão, vivemos na união. Não precisamos guerrearmos. Precisamos despovoar o inferno e encher o reino de Deus. O Espírito Santo atuou no homem. O Espírito de Deus atuou no homem chamado Elias. Eu quero pedir por favor que a mídia nos ajude em 1 de Reis capítulo 18. Eu quero deixar aqui rapidamente uma lição para os amados. 1 de Reis capítulo 18, o versículo 30. A Bíblia fala de um homem chamado Elias, que também o Espírito Santo lhe visitou
atuou na vida dele e houve uma mudança poderosa. Diz assim a palavra do Senhor, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Quando for para falar de fogo, nós temos a percepção acerca de Elias. Elias não é simplesmente um profeta. Elias foi um missionário para a expansão do reino de Deus. Diga comigo: Elias não foi simplesmente um profeta. Diga: Elias foi um missionário para a expansão do reino de Deus. Aleluias. Quando olhamos para esse homem, conforme eu disse no Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava e atuava. Depois disso ele se retirava do homem. A Bíblia diz que Elias aproveitou esse momento em que o Espírito de Deus lhe tomou, e ele então vai profetizar sobre a nação de Israel. Por quê, pastor? A Bíblia fala que Elias foi um homem decidido. Elias foi um homem de fé, um homem de coragem. Elias foi um homem de caráter fundado. Elias foi um homem do fogo. Profeta Elias foi um homem de palavra. Aleluias. Você lembra quando ele falou que nesta terra não vai chover? Sobre a minha palavra não vai chover. Quem tem a pessoa do Espírito Santo, ele usa a palavra. Ele é um homem do fogo. Isso significa que a igreja de Deus precisa ser uma igreja do fogo e uma igreja da palavra. Não simplesmente uma igreja da palavra, mas também uma igreja do fogo. Cutuca teu irmão, diga: seu irmão, tem que ser homem de palavra. Diga: você tem que ser homem da palavra. Também seja homem do fogo. Porque muitas pessoas gostam de usar a ortodoxia. Muitas pessoas gostam de usar muito a palavra, mas pouco fogo. É muito conhecimento, mas pouco glória. É muita sabedoria. Já fez curso de não sei mais quanto. Já terminou a teologia. Já fez mais um ensino superior de não sei mais quanto. É licenciado, é mestrado, é doutorado, é blá 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 blá. Tem muito conhecimento sobre Deus, mas não tem experiência com Deus. A Bíblia fala que Elias era um homem da palavra. Ele chegava para uma nação, para um povo, e dizia assim: assim diz o Senhor dos exércitos, assim diz o Senhor. Ele usava a palavra, mas também quando era para pedir a manifestação do Espírito, o Espírito de Deus lhe tomava. Ele também era um homem do fogo. A Bíblia fala que Israel atravessou um dos piores momentos. Israel atravessou algumas crises. São 3 crises principais que Israel atravessou em 1 de Reis, capítulo 18. A primeira crise era a crise política. Crise o quê? A Bíblia diz que depois da morte do rei Jeroboão, a Bíblia diz que Baasa reinou 24 anos. Depois Baasa sai e entra Elá e reina 2 anos. 2 anos depois surge um outro rei chamado Zimri. Ele vai conspirar contra o reino de Israel e ele só fica apenas 7 dias. Depois de Zimri veio Onri e ele reina 12 anos. E depois desses 12 anos, agora aparece o rei Acabe. O rei Acabe continua, a crise política continua, não há estabilidade. A segunda crise é a chamada crise social. Por quê? Não havia lavoura em Israel. Não chovia em Israel. Baal era o deus da fertilidade. Pegavam aos seus deuses como Baal, Azera, Astarote e tantos outros deuses da Mesopotâmia, e eles adoravam a esses deuses. Que fosse o rei, seriam os seus deuses da fertilidade. Mas a crise ainda assim continuava. Crise política, agora é a crise social. E vai entrar agora a última crise que Israel vai atravessar, a chamada crise espiritual. Crise o quê? Por quê, pastor? A Bíblia diz que
Jezabel era a protetora oficial do culto a Baal. A Bíblia diz ainda que eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. E esses profetas, eles viviam como parasitas na cidade, no palácio, na mesa do rei Acabe. E esta crise, a Bíblia fala que chegou aos ouvidos de Elias, porque o povo está a sofrer. Essas 3 crises matam totalmente o povo. A terceira pior, a crise espiritual. Quando já não tem mais a atuação do Espírito. Você olha para a igreja não desenvolve. Você vê para o irmão já não consegue contar testemunho. Ninguém mais chora na presença. Os adoradores, os levitas estão assim, matar com o louvor. Ninguém mais levanta as mãos. Já ninguém mais fica de pé no culto para glorificar a Deus. A igreja perdeu a essência. Precisamos voltar, dizia Augusto Nicodemos, que precisamos voltar para o lugar que nunca deveríamos ter saído. A igreja precisa voltar para o tempo do fogo. A igreja precisa voltar, porque o primeiro culto pentecostal acontece em Atos capítulo 2. Aí é que acontece o primeiro culto pentecostal. Eu todas as vezes que as pessoas me perguntam, você de que igreja? Eu falo, sou da pentecostal. Aí quando falam, pentecostal aonde? Da visão cristã. Ah, é? A visão também é pentecostal. Eu falo, é? Nós somos assembleanos. Os nossos pais saíram de lá. Somos do fogo. Somos do manto. Nós somos do reteté. Nós somos do glorificar a Deus. Somos do levantar as mãos sem vergonha. Quem vai me acusar? Quem vai me apontar o dedo? Somos daquele de glorificar mesmo às vezes. Irmão, eu não preciso de som. Eu não preciso de ter piano para me acompanhar, para sentir a graça de Deus. Você já viu aquele tipo de pessoa que diz assim, irmão, toca um louvor para nós entrarmos na presença de Deus? Parece que o louvor é o estímulo maior de receber a presença de Deus. A presença de Deus já está dentro de nós. O que você precisa fazer é somente manifestar a presença de Deus. Aleluias. E a Bíblia fala aqui, para um avivamento. E esse é o tema que me deram a semana. Aviva-nos, Senhor. Elias entendeu que para que esse povo fosse avivado, tinha que acontecer algumas coisas que eu quero deixar para vocês hoje. A primeira coisa, para que tivesse avivamento na nação de Israel, que estava a atravessar as 3 crises: a crise política, a crise social e a crise... Vamos lá, 1, 2, 3. Crise política, crise social e crise... 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como é que Angola vai crescer, vai desenvolver assim? Como a casa vai desenvolver? Quem quer receber um avivamento na sua vida, diga amém. Quem quer ser avivado, diga amém. A primeira coisa que Elias fez, Elias reparou o altar. Versículo 30, a Bíblia fala que Elias então se achegou e ele reparou o altar. Por que reparar o altar? Porque o altar estava destruído. O altar estava quebrado. E altar destruído, ela pode falar de trabalho que parou, ministério que está estagnado. Altar destruído fala de alguém que era alguma coisa e hoje já não é mais. Altar destruído fala de pessoas que perderam a intimidade com Deus. Se você quer receber um avivamento, primeiro, repare o seu altar. Repare a sua vida. Se endireita, analise a sua vida. Hoje mesmo eu vou deixar essa má vida que não me leva a lado nenhum. Muito pelo contrário, só me prejudica. Muito pelo contrário, não me deixa avançar. Hoje é dia de reparar o altar. Quem quer avivamento precisa reparar o seu. Segunda coisa, Elias retirou Baal. Versículo 40. Elias teve que retirar Baal, que estava sobre o altar. Me perdoe que eu vou falar, tem muita gente que ainda está aqui na igreja, ainda tem lá os seus santos em casa. Tem
Tem gente que ainda está andando com aquela corda aonde? Na cintura. É proteção. Não sei se já vos contei, mas quando o meu filho, Otiniel, veio ao mundo, você sabe que quem é pai das primeiras águas, primeira via, né? Te dá uma boa de conselho, cada coisa que te falam cá. Oi mãe, também não precisa, é muita coisa, só para proteger a criança. Aí falou, não, tem que dar uma fita. Aí não, tem que lhe meter com uma coisa aqui no braço. Depois tem que lhe dar, meter lá, pisar lá umas coisas ali. Depois ele beber, e tem que ser você como pai, tem que lhe dar. Eu falei, mãe tá aí. Eu tenho que trabalhar. Não, mas tem que ser para ele crescer bem. Irmão, não precisou isso. Lucas capítulo 2 fala que Jesus, depois de cumprir o tempo, foi levado no templo para ser apresentado aonde? No altar. Só isso. Está aí, está a estudar. Já vai ser delegado da turma lá. Está embora bem. Só lhe consagrei e falei, Jesus, está aqui, vou fazer um voto para o crescimento do meu. Tem que retirar o Baal. O que Baal representa na sua vida? Ele pode representar muita coisa. Tem pratos escondidos ainda. Ainda vai consultar o profeta fulano, a profetisa não sei mais quanto. Retira esses altares. Avivamento virá quando você aprender a retirar Baal da sua vida. Pastor, Baal era o impedimento responsável pelos anos de seca e morte em Israel. Vida seca, vida vazia, sem expressão, sem testemunho. Olha, o que você está carregando em casa? Está cheio de crucifixo, está cheio de corda. Você vê a irmã, é boa de miçanga que não vale a pena. Não, aquilo que me deu a minha avó. Não, essa aqui foi a minha tataravó. E esta aqui foi a minha bisavó. Esta aqui foi a minha avó. Esta aqui foi o meu pai. Esta aqui foi a minha mãe. Foi para minha irmã. Quem falta dar mais corda? Está fechando o pescoço de tantas coisas. E Jesus está lá. Eis que estou à porta e bato. Alguém que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei nele e com ele cearei. O evangelho não tem segredo. É só mesmo ter a graça de Deus na tua vida. Você está no exato lugar que você trabalhou para estar. Quem está a entender isso? Não tem segredo. Não precisa do chá. Não precisa buscar o papá Chimbinja. Não tem que consultar a mamãe matraculina. Não precisa isso. Isso é um Baal que atrapalha a nossa vida. Com todo o carinho e respeito, fala assim, irmão, tira o Baal. Ele fala assim, irmão, tira o Baal. Ele fala mesmo assim, tira o Baal. Aleluias! Posso ver uma salva de palmas nesta manhã? Há outros que ele falou, não, eu vou mudar, irmão Gil, vou mudar Baal de lugar, vou lhe meter aqui. Já que o pastor vai mudar a confusão. Meu Deus, estamos na live, né? Mas havia uma irmã lá no Canaã. Meu Deus, nós uma vez fomos lhe visitar. Encontramos lá esse é o que então? Quadro. Tinha lá uma pessoa, vocês conhecem? Uma pessoa que começa com a letra M, né? Está lá ela com um menino assim. Aí pronto, fomos lá, vimos aquele negócio. E tinha lá um crucifixo. Leo, tinha lá um crucifixo. E tinha lá um Jesus. Não é Jesus, tinha lá um homem. Jesus já morreu, já ressuscitou. Ele já não usa mais descartável. Como alguns gostam de falar, menino quem? Você que falaram, né? Yeah. Aí está lá, está no quadro. Vamos visitar a casa da irmã. Oração. Falei, Jesus, esse negócio está pesado. Pastor, minha casa está pesada. Pastor, eu sinto um arrepio. Tua casa está sem arrepio. Tua casa pesada. Aí a irmã, tipo assim, depois o pastor olhar muito esse negócio, tipo, aqui está mal. A irmã tirou da frente da sala, foi levar no quarto. Para ninguém mais que? Não vão falar mais nada. Pelo menos no quarto também, bom pastor não entra lá. Baal não é para ser movimentado de lugar. Baal é para você destruir, é para você matar. Baal não é para você lhe enfeitar, lhe meter não sei mais quanto. Nós já temos o Deus que é suficiente.
Deus não precisa de nenhum artefato. Deus não precisa de ajuda. Nós é que precisamos da ajuda dele. Deus não precisa de outros deuses para ele se fortalecer. Nós é que precisamos da presença do Espírito para estarmos fortalecidos. Deus não precisa de alguma coisa para lhe tornar forte. Nós que somos fracos, dizemos: Senhor, na nossa fraqueza se enche a tua presença na minha vida. Quem aqui ainda é dependente do Espírito Santo, levanta as suas mãos e diga assim: Deus, diga: Deus, eu dependo totalmente de ti. Diga: Deus, hoje mesmo o Baal, diga: o Baal vai cair por terra, vai cair por terra, vai cair por terra. Só quem quer o avivamento, levanta e glorifica a Jesus Todo-Poderoso. É tempo de avivamento. Nós vamos começar a crescer quando essa igreja começar a ser tochas acesas. Quando chega no irmão e fala: irmão, vamos orar, irmão, vamos jejuar, o irmão vai te falar: irmão, estou fraco, não quero jejuar, não quero orar. Mas ele vai sentir o fogo que está na tua vida. Quando você lhe tocar, mesmo quem não queria jejuar vai ser obrigado a jejuar. Eu estou dizendo em nome de Jesus: quando o avivamento chegar, quem estiver preparado vai ser cheio. Quem estiver preparado vai ser tocado. Quem crê, dá um glória a Deus para Jesus Todo-Poderoso. Quem tentou duvidar da igreja do Novo Operário, deixa. O avivamento já começou a chegar. Quem começou a duvidar da tua fé, do teu ministério, do dom que Deus te deu, irmão, vou abrir um parênteses aqui. Tem gente que tem dom terrível. Você não brinca. Dura coisa é você se meter com um ungido, uma ungida de Deus. Se mete lá com o papaquitoco. Se mete lá com não sei mais quem é. Com o Charles Boa também, que já morreu. Se mete lá com não sei mais quem é. Não se mete com um homem, uma mulher de oração. Você não sabe o que Deus lhe fala. Você não sabe o que ele passa no secreto. Você não sabe as renúncias que ele faz para estar de pé. Não se mete com a família dele. Eu estou dizendo para os demônios que tentam atormentar a tua vida: é melhor você se retirar, porque depois desse culto, quem sai daqui cabisbaixo, ele vai sair deste lugar cheio da graça. E os demônios que estão na tua rua, que estão no teu bairro, serão obrigados a se retirar, porque a manifestação de Deus já é chegado para este tempo. Quem crê, dá um glória a Deus para Jesus. Não se mete com a pessoa que vai no monte. Não se mete com a pessoa que está saindo daqui da igreja ou da casa dele até lá na praia tá caminhar. Não se mete com essa pessoa. Se você não sabe da manifestação, cale. Não julgue. Não critique aquilo que você não sabe. A Bíblia fala que quando Davi foi buscar a arca de Deus, que representava a presença de Deus no meio do povo, a Bíblia fala que a sua mulher, meu Jesus de Nazaré, vocês irmãs têm que se consertar. Vocês têm que se converter de verdade. Porque também não é bem assim. A Bíblia também tem muita coisa que fala das mulheres. Quem às vezes não está na tua visão, nunca vai entender a dimensão que você se encontra. E quem não entende se torna oposição. Tá te vendo dobrado aqui, tá chorando, tá te vendo você aqui embora, tá limpar, tá te chamando, essa é escrava da igreja. Tá te chamando, essa que você quer aparecer nos pastores. Cuidado. É que eu estou cheio do Espírito Santo, irmão. Não me julga, não me toca. Me deixa mesmo só no meu canto. Às vezes eu estou vindo na igreja, mesmo na segunda-feira, não tendo culto, não tendo alguma coisa. Eu venho para a igreja, estou para aqui a louvar sozinho. Não me julga, não me critica. Você que não sabe de nada, fica quieto. A Bíblia fala que quando Davi chegou, porque a maior alegria de Israel não era a fertilidade. A maior alegria de Israel não era a boa governação política. A maior alegria de Israel é ter a presença. A maior alegria de Israel é ter a presença. Os inimigos levaram a arca.
E Israel ficou anos seco, na espiritualidade vazia. Mas um dia, Davi armou os seus soldados e disse: é hora de buscar a presença de Deus e lhe colocar no verdadeiro lugar aonde ele merece estar. E lá vai Davi com os seus homens. O Senhor Marcelo está colocando, ele está indo. E o texto sagrado diz que eles estão louvando. E quando Davi é rei, estou a falar rei, estou a falar presidente, sua excelência está a chegar. E eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus que Deus, há um tempo muito curto, teremos aqui um presidente que será temente a Deus. Que quando ele for usar no dia da mensagem de ano, ele vai dizer: eu cumprimento a todo cidadão angolano com a bendita paz do Senhor. Quem quer comigo, dá um glória a Deus para Jesus. Nós teremos esse tempo, porque é a esperança que está na minha vida. E para Israel chegou, já não é mais Acabe que está a reinar, agora é Davi. E Davi disse: não, nós vamos ter que restaurar o altar. E qual é o segredo? Vamos ter todos os deuses de Israel. E depois, agora, vamos convidar a sua excelência, Espírito de Deus, venha pairar neste lugar. Quando te aumentarem lá as patentes, quando te subirem de cargo, quando te colocarem no departamento, você era chefe de secção, agora é chefe de departamento, agora você está a subir. Quando te darem alguma pasta, não pega já assim não. É onde? O quero é onde? O chocolate é onde? Vamos lá comprar os vinhos já. Pega ainda coisa, champanhe. Vamos já. Não. Quietinho. Vai naquele gabinete e diga para o Espírito Santo: todavia o Senhor tem sido muito bom comigo. Antes que eu sente nesta cadeira, por favor, sente aqui. Eu agora vou ficar aqui até o tempo que o Senhor permitir estar. Aqui é a tua habitação. Enquanto aqui eu estiver, o Senhor fica aqui comigo. Me dê sabedoria. O homem te entrega a pasta assim, você pega a pasta e manda para cima. Manda pasta para Deus. E lá está Davi, quando chegou a Israel: vamos dançar. Os crentes aqui da visão, não sei aqui no Banco Pelo, mas no canal os irmãos dançam. Da boa que zombada. Os irmãos sabem dançar, gosto da coreografia do canal. Ai, Jesus. Pastor, desculpa, é propaganda. Aí está lá Davi. A mulher lá no palácio, que nem foi lá, nem ajudou, não fez. Já viu aquele tipo de pessoa que até a tua celebração, você que lutou sozinho, esse dinheiro que você conseguiu, é você sozinha que lutou, mas não fez nada. Você também está se achando demais, está a rir muito. Enquanto eu estou tão avivado, porque o Espírito Santo já chegou na casa. Aí está lá a mulher dele e falou assim: ei, como pode? Sua excelência, senhor digno, como pode? Está sendo assim? Está quebrando o protocolo? Não é isso? Está se espalhando muito, passe o termo. Você está muito assanhado. Tem que endireitar, tem que manter a postura. Lembra da história que eu contei do meu colega? Não se borra. Quem te falou? Não, você não sabe das minhas lutas. Quem não sabe das minhas lutas não pode julgar os meus sucessos. Vou falar mais forte ainda. Quem não sabe das minhas lutas não pode julgar o meu sucesso. Você não sabe de onde eu vim. E para trazer a arca de Deus até aqui não foi fácil. É luta. Tá a julgar, não julga. Ajuda, não julga. Contempla. A hora de brilhar também vai chegar. Aplaude. Bate palma no outro. Aleluias. Queremos avivamento? Vamos começar a buscar a presença de Deus. Que o Senhor possa lhe abençoar. Eu vim até aqui para lhe dizer: o tempo de avivamento não está a chegar. O tempo de avivamento já chegou no nosso meio. E como profeta de Deus, eu quero pedir ao pastor Fernando para ficar de pé. Pastora Priscila, Gilca, por favor. Os auxiliares
também venham aqui, por favor, aqui no altar. Por favor. Mamães, papais, visitantes, irmãos que estão aqui, obreiros. Olhem bem para este templo. Olhem bem para esta casa. Olhem para a galeria. Tem cadeiras vazias. Aí tem que preencher. Chegará um tempo que aqui não terá mais espaço. Nós teremos 3 cultos aqui aos domingos. Nós estamos a declarar, tem pessoas que vão ter que começar a assistir o culto aqui, sentar aqui no altar para ouvir a palavra. E Deus vai tocar no coração do apóstolo Pastor Josias. Vamos ter que construir um novo templo. E sabe quem vai ajudar? Deus vai enviar patrocínios. Mike Murdock diz que Deus não dá dinheiro a líderes. Deus patrocina projetos. Esta galeria vai ficar tão cheia. As nossas crianças vão começar a crescer. E quem no outro hora olhava que essa igreja é uma igreja mesquinha, raquítica, que não cresce, o avivamento já chegou no nosso meio. Uma alma, uma cadeira. Está a dizer assim: uma alma, uma cadeira. Nós aqui vamos começar a incendiar este bairro Operário, a Boa Vista. Vamos começar a incendiar todos esses bairros, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Levanta a tua mão direita, por favor, e fecha os teus olhos. Eu quero pedir, por favor, estenda as suas mãos para este. A mão direita, as suas mãos levantadas. Segura aí. Debroseata gebnasia lamando cominai. Rebrosia lamante rebosikina gasemela shomenas. Espírito de Deus, Espírito de vida, o Espírito que tocou no Pentecoste, colocando a marca, o selo, toca nessas mãos que estão levantadas agora. E que sejamos tochas acesas para o avivamento que esta igreja clama. E para esses servos de Deus, receba a porção do Espírito de Deus sobre suas vidas. Por onde quer que toques, por onde quer que andares, o Senhor será contigo. Cada alma que você evangelizar, cada folheto que você entregar, cada alma que você evangelizar, cada grupo que você lançar uma palavra, em nome de Jesus Cristo, nós estamos a lançar uma semente agora. E esta semente vai começar a brotar. E no seu tempo haverá conversão nas famílias. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Nós estamos a declarar um tempo de crescimento. Nós estamos a declarar um tempo de avivamento para esta igreja. Estamos a declarar um tempo de avivamento para a tua família, para a tua casa, para o teu casamento, em nome de Jesus Cristo. E eu quero pedir à igreja avivada, você vai ficar